Salve, salve todo mundo! A gente está começando a partir de agora mais um Pod do TAC, o podcast do TAC Moura, o meu podcast onde eu entrevisto aqui toda segunda-feira personas de Sobral, da região norte do estado, que fazem sucesso nas redes sociais em seus municípios, bom, na cidade em que vive, na função em que exerce. E hoje, antes de tudo, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva aí, dê essa força pra gente, tá? Curta os nossos vídeos, porque assim também o YouTube vai ver que o vídeo é bom e ele mesmo vai se encarregar de compartilhar para mais pessoas, tá? Hoje eu tô trazendo uma pessoa mais que especial, tá? Ele é escritor e mora em Brasília, é um sobralense que mora em Brasília já há 50 anos. Eu vou conversar com ele, com Carlos Aguiar, escritor. Seja bem-vindo aqui ao Pod do TAC. Prazer imenso ter você aqui, Carlos. Takimura, a satisfação é nossa. Vir aqui em Sobral, visitar tantas emissoras, amigos e agora estar no Pod do TAC. Para mim, realmente é um motivo de alegria. Um abraço para todos os internautas, né? E não deixe de curtir, de compartilhar o Pod do TAC. Sempre às ordens. Tema livre, pergunte o que você quiser. Se souber, eu respondo. Se não, eu lhe pergunto mesmo. Tá certo. Olha, Carlos, você mora em Brasília já há 50 anos. Saiu daqui do Ceará, do interior de Sobral. Qual a visão que você tinha quando você foi para lá? O que você pensava? Você pensava em construir o que você construiu hoje em Brasília? Porque hoje lá em Brasília você é um empresário bem-sucedido, além de escritor também. Fala um pouquinho da tua história do início, quando você saiu daqui e foi para lá, o que passava, qual o filme que passava na sua cabeça? Olha, em primeiro lugar, saí chorando e deixando meus pais chorando. Em busca de melhora para mim, porque eu sabia que eu tinha algo mais a fazer do que ficar no sertão com uma enxada na mão. E assim sendo, iria ajudar os meus pais e aqueles que aqui ficaram. Tanto que no início, logo depois de uma certa anos, eu fui entrevistado em uma televisão e disse: Carlos, o que você veio aqui fazer? Já vindo do Piauí, e olha que eu estou lá há 50 anos. Eu disse: eu vim em busca de melhora para mim e para aqueles que lá ficaram. Enfrentei, Takimura, momentos dos mais difíceis, chorei, tive vontade de voltar. Dizia, mas eu não posso voltar ainda. Eu tenho que arrumar alguma coisa para melhorar a minha vida, porque eu tenho um propósito. É não voltar para o sertão, a não ser para melhorar, ajudar, não para viver no sertão como um braçal. E assim fiz. Mas Deus foi tão generoso para comigo, eu ganhei meio salário mínimo por mês lá. Fui motorista de praça. Isso assim que você chegou lá, você já chegou sem saber o que iria fazer. Você tinha algum parente lá? Você simplesmente se meteu o cara e foi? Não, eu saí daqui para Parnaíba para trabalhar em uma quitanda, uma bodega, né, como chama aqui. E lá ele não foi bem sucedido, disse: vou para Brasília. Eu digo: eu vou com você. E essa história é muito interessante. Depois de 5 anos, ele me levou. Ele passou a ser meu funcionário, nosso funcionário, como tantas outras pessoas saíram daqui e foram nossos. Até meu pai passou a ser nosso funcionário depois de uns certos anos. E hoje a gente está lá, empresário há 45 anos, no mesmo endereço, fazendo o melhor que pode. E temos cliente, que é nosso cliente há 45 anos. A empresa que você administra lá, sua empresa, você trabalha com o que lá em Brasília? Nós somos do segmento de materiais para a construção, o qual também trabalho com a família. São 3 filhos que trabalham por opção, fizeram a opção de estar lá, formaram, mas quiseram e são empresários de ponta. A minha esposa, enfim, é uma família empresária que sabe o que faz e procura fazer bem feito. Olha só que interessante. Depois que você saiu de Parnaíba, que foi para Brasília, depois disso você nunca mais voltou para o Ceará, para Sobral, ou ficou visitando sempre? Como foi que se deu aí? Você foi para lá, se tornou um grande empresário há 50 anos que mora lá, mas tem um vínculo muito forte com Sobral, nunca esqueceu suas raízes, o que é muito importante, né? Jamais, eu saí de Sobral, mas Sobral nunca saiu de mim e nunca vai sair. Mas eu vim embora, vim para cá e me tornei também motorista de praça aqui
no posto 7, faz muito tempo não, mas veja bem, olha a evolução. Sobral, o número do telefone era 3 números, eu lembro até hoje. O telefone de lá era o 555. E a minha pedra era a pedra número 17, no posto 7, ali ficava em frente à Igreja do Rosário. Deixa eu ver se eu entendi. Você, quando foi para Brasília, você retornou para Sobral para trabalhar como fretista. Foi. Como fretista. Taxista. Taxista. Quer dizer que não teve na primeira vez que você foi, você não obteve muito êxito, então deu vontade de voltar, é isso? A saudade bateu forte. Aí cheguei aqui, fui trabalhar também no Maranhão, em Presidente Dutra, trabalhei. Depois voltei. E a minha sorte, eu não sei se foi sorte ou não, é que eu era uma pessoa que tinha feito uma inscrição numa casa da Coab. Moradia lá muito difícil. E aí eu fui contemplado para entregar a documentação para receber o imóvel. Eu fui lá, entreguei a documentação e voltei. Digo, agora eu fico. Aí depois meu irmão disse, volte, porque agora você foi contemplado para receber a casa e você tem que morar lá. E assim eu voltei. Isso foi em 76. E aí depois de 76 eu não voltei mais. Mas vontade não faltou. Em 88 eu cheguei a vender 2 comércios que nós tínhamos. Vendemos um e arrendamos o outro. Mas Deus não quis. Quando estava tudo certo, a pessoa desistiu do negócio. E aí eu tive que voltar novamente para a minha atividade, que era uma vidraçaria e um armarinho. E aí fiquei, casei, a minha esposa é daqui, meus filhos moram lá, já tenho um neto de 22 anos e outros mais, uma Valentina, o Guilherme e o Antônio Carlos de Aguiar, que é meu xará, o qual este livro aqui, ó, eu dediquei a ele. Quando eu imaginava que estaria numa UTI diante de uma Covid, eu digo, será que vou conhecer o meu xará? Tanto que criei um capítulo para ele. E aí veio a inspiração de escrever esse livro. Não sei se sei, o aprendiz sobrevivente. 8 dias de UTI. Muito bacana. A gente vai chegar daqui a pouquinho nessa parte onde vamos falar sobre esse livro que você está vendo aqui agora. Falar também sobre essa parte sua de escritor, né? Ótimo. Porque eu não sei se você, quando saiu daqui, atrás de melhoras para você e para a família, lá em Brasília, eu não sei se já passava também esse filme pela sua cabeça de ser escritor, se você já pensava em escrever, ou isso surgiu depois, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Carlos, a sua família que você constituiu, a sua família, você já disse que a sua esposa é daqui de Sobral. Você já namorava, foi tentar uma vida melhor lá, ou já era casado, foi tentar uma vida melhor lá em Brasília, ou como foi? Depois de Brasília, depois de empresário que veio, voltou para Sobral e conheceu, portanto, a sua esposa, como foi que aconteceu? Isso é o destino, né? A casa que eu fui para Parnaíba, do meu irmão é casado com a tia dela. E eu dei uma olhadinha menino com 15 anos, quando saí daqui, e tudo bem, ficou por aí. Depois eu vim ser motorista de praça, aqui em Sobral. E aí fiz uma corrida pro pai dela, não tinha nada a ver, aí deu certo, viu? Quando tem que acontecer, é assim. Diz que o destino encarrega de tudo isso. Conheceu aí, portanto... E aí voltei, fui embora, fiquei namorando por correspondência. No tempo Ah, da você carta, foi embora? mandando carta. Isso foi em 76 e nós casamos no dia 31 de dezembro de 78. Quer dizer que durante 2 anos vocês passaram apenas se correspondendo através de cartas. Telefone, né? Não existia. Não existia telefone nesse rico, tempo. Não dava certo. Não tinha nem condições. Depois de 2 anos, resolveu levar a esposa Para Brasília. para Brasília. É uma guerreira. Eu diria que eu não conseguiria chegar aonde cheguei se não fosse ela e os meus filhos. Os seus filhos são brasilienses que chama? Todos, brasilienses, candango, né? Como chamado. Todos são brasilienses, Todos. Nenhum nasceu aqui. Nenhum. Todos são de lá. Mas também tem essa estima por Sobral, devido ao pai ser tão apaixonado por Sobral. Também já vieram aqui outras vezes? Visitam sempre Sobral ou não? Tem os seus negócios por lá, não podem, enfim. Vários. Tem um deles que gosta tanto que queria trazer a esposa dele para que o meu neto nascesse aqui para ser sobralense. Vem sempre que vem. Já disse que quer fazer o aniversário no Mulungu, onde já não tem mais ninguém, não tem mais nem casa. Diz ele, vamos falar, o desejo dele. Ele queria que
esposa viesse para que o filho dele fosse sobralense. Carlos, você é daqui de Sobral, sobralense, mas oriundo de qual bairro, de qual distrito aqui de Sobral? Eu sou oriundo do Mulungu dos Carlos, um sertão pequeno, sofrido, que hoje acho que não tem 15 casas mais. Na minha época tinha 78. Por sinal, antes de ontem tivemos prazer de matar saudades, onde o Edival estava presente, o Chaga Lopes, em fazer, né, justiça, o Fagner e também o Olímpio. Estava conosco fazendo um trabalho bacana, que era entregar cestas básicas. E as pessoas lá do Mulungu, te conhecem ainda, aquelas pessoas do seu tempo, né? Aqueles te conhecem, te abraçam quando te vê por lá. Qual é a reação dessas pessoas? Ah, é muito bacana, muito gratificante, porque eu encontrei um que eu havia visto no mínimo 30 anos e eu reconheci. São poucos que estão lá naquela época, a maioria saíram, mas ainda tem alguns. Mas aí é um fato interessante, eu nasci lá, viemos morar em Sobral, antes fomos para Groaíras e depois eu nasci em 55. Em 67 é que nós voltamos para lá, porque Sobral não estava dando para o meu pai, ele teve que arrumar uma pessoa que fizesse um favor de fazer uma mudança para Sobral novamente. Então, meu tempo de Mulungu foi curto, porque eu morava num bairro do Expedito, era ribeirinho naquela época, só de poeira, e muitas vezes nós fomos até desabrigados, desalojados, e fomos para o grupo Sem a Saboia, quando o Rio, Acaraú, tinha aquelas enchentes bem grande. Legal, então. Depois de Brasília, quando você chegou lá, se tornou um grande empresário. Como foi que surgiu essa paixão pela escrita, para escrever, chegar a escrever tantos livros aqui? Eu recebi aqui vários aqui autografados pelo, aliás, com dedicatória. Autografado é uma coisa, aqui está dedicado realmente. Dedicado. Eu só não vou ler aqui porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho um problema sério de vista que se eu for ler eu tenho que encostar aqui no meu rosto. Aí fica muito ruim. Mas a dedicatória é bem grande mesmo. Muito bacana. Assim, já dá para ver aqui direitinho. Muito bacana. Eu fico muito agradecido, Carlos, por esses livros. Já tem um lá em casa seu, que é Vivendo... Aprendendo e Morrendo Sem Saber. E ganhei mais esses dois. Esse daqui é muito bacana. Em qualquer página que você abre, tem uma frase legal. Inéditas, viu? Essa paixão pelo livro começou como? Pela escrita. Se tornou escritor, como foi? Takimura, você me permite? Quando você diz que eu me tornei grande empresário, eu não sou um grande empresário, mas toda caminhada começa pelo primeiro passo. Permita eu fazê-lo? Eu era auxiliar de garçom, comi, e uma pessoa me ofereceu um bar para arrendar. Ele me arrendou tudo e me emprestou 10 mil cruzeiros. Isso dia 11 de setembro de 77. Eu na hora saí do emprego, isso aqui vai dar certo. E aí tudo começou. Aí veio bar, veio vidraçaria, veio material, e o táxi já está de lado. Pela escrita, eu já escrevia páginas em livro de alguém, fazia orelha desde 2009. Quando chegou em 2015, quando eu completava 60 anos, em um restaurante até cearense, nós estávamos lá comemorando, e um primo, sobrinho, me incentivou: tio, sua história é tão bonita, tão bacana, você não escreve um livro para contar? Eu digo, então vou escrever. Então, isso surgiu de vou escrever um livro com o título Vivendo, Aprendendo, Morrendo Sem Saber. Olha que audácia. Iniciei com um livro de 348 páginas. Quanto tempo você levou para escrever um livro de 348 páginas, Carlos? Eu considerei que era meu quarto filho, foi o período de uma gestação humana. Eu comecei em fevereiro e lançamos ele no dia do meu aniversário, 25 de outubro de 2015, e eu disse, este livro é para me presentear, porque todo o valor da venda dos livros é doado a entidades filantrópicas e pessoas carentes. E disse naquele momento, enquanto eu escrever. Hoje nós já temos aí, você já vai ver aí, tem o Vivendo Aprendendo, primeira e segunda edição, tem um que é anterior a este aqui, que é o Pense Nisso, frase inspiradora para enriquecer seu dia, eu não trouxe. Tem esse aqui, Aceite ou Mude, Aceite ou Mude. Muito bacana. Bacana, porque a gente vive preocupado e dizendo, tá tudo errado, quero mudar. Digo, então mude. Ah, mas eu não quero mudar, então aceite. Você quer, é possível. Então também é de frase também, como também o outro. E agora, este livro, que também foi escrito numa UTI,
quando lá eu estava acometido da Covid, passei 8 dias e eu de limão fiz limonada. Escrevi um livro para servir. Em 8 dias você conseguiu escrever um livro? Eu gravei tudo, 8 dias e na minha recuperação. Com 30 Tá. dias, no máximo, o livro estava pronto, gravado, que se encontra ainda no meu celular. Depois eu só passei, porque eu tinha, sabe o quê? E 24 horas para fazer, eu não tinha outra coisa. O meu passatempo era isso daí. Entrava um médico e eu dizia, ó, se preocupe não estou ficando louco. Eu estou conversando comigo mesmo. E aí, é muito bacana, porque eu tinha horas, 24 horas, eu dormia pouco. Lúcido, eu usei a carga celular comigo, não a UTI humanizada, e eu também, com muito tempo, escrevi capítulos e mais capítulos dos mais bizarros que você acha, entendeu? Achar. Ele tem quantas páginas, cara? 188 páginas. 188 páginas. Tá contando desde a primeira hora que eu cheguei no hospital, que me examinaram e fizeram os devidos exames, e disse UTI direto. Aí você vê o quanto o choque. E depois veio esse aqui também, né? O Pare, Reflita e Inspire-se, que é no período de pandemia. Esse também foi escrito no período de pandemia também, o Aceite ou Mude, né? Esse livro Não Sei Se Sei, que foi escrito no período da pandemia, que você estava lá no hospital, na UTI. Você estava na UTI? Na UTI, Na 8 UTI. dias de UTI. 8 dias de UTI. Esse livro, o que foi que... Eu não tive o prazer de lê-lo ainda, mas o que foi que passou pela sua cabeça? Você escreveu o quê? Que foi um filme daquilo ali que você estava passando, algo, enfim. Tudo que a gente imagina que acontece, mas quando chega na sua vez, na sua hora, você diz, é um filme. Eu busquei e me recordei da minha vida inteira, coisa que eu nem imaginava que iria passar, que um dia iria fazer, e que era necessário pensar nisso aqui. Veio e eu coloquei tudo para fora, criei capítulo dos mais diversos, um breve recado quando imaginava que pudesse não voltar, agradecimento aos médicos, fiz aqui um capítulo chamado Prestando Contas, outro Passando o Bastão, Idade de Cristo, Memórias na UTI, e aí foi desenrolando. No final deu 188 páginas este livro, e esse aqui também. Depois veio o pensamento, que é 152 páginas também, uma página, uma frase por página. Esse daqui é fantástico. Esse daqui daí eu já você abri várias abrir, vezes aqui. tem que ter a Tem ver umas alguma frases coisa com a aqui. nossa vida, porque foi extraído. E cada frase eu comento, porque eu sei o que fez eu fazer aquela frase. São inéditas, registradas no escritório de direitos autorais. Bacana. Nesse seu período aí que você passou na UTI, com Covid, naquele momento que você deu entrada ali, que filme foi que passou? Poxa, será que eu volto? Você chegou a ter esse tipo de pensamento? Com certeza. A primeira coisa que me disseram, UTI direto. Aqui eu começo aqui. Aí você cruza aqueles corredores, aí vê UTI. Silêncio, portas brancas. E aí você vê o quanto o meu poder, o meu dinheiro, os meus metais não vale nada. A primeira coisa que diz, tire todos os metais, se despoje dos seus bens materiais. E aí vem aquela aparelhagem toda, parecendo que você estava num cassino, lâmpada de todas as cores. Depois monitorado, sinais sonoros para todo lado, e você é amarrado por fios. E diz, e aí? Eu digo, a melhor coisa que tem, eu me apegar a Deus, aceitar, ter fé, encontrar uma resposta por que estou aqui. E eu encontrei, porque a resposta que lá eu estava, e disse, ainda bem que eu sou a bola da vez. Como eu ainda quero ser, dentro da minha família, eu prefiro que seja eu. Encontrei a resposta por quê, encontrei porque era eu, e fiquei feliz. E disse, se Deus vier me buscar, Ele não me puxa. Nós vamos juntos, de braços dados, abraçados, porque querer mudar o imutável é perder tempo. Eu não vou perder tempo com isso. Muito bem. Esse seu período lá no hospital, depois que você saiu,
logo em seguida você escreveu esse livro, esse pequenininho. Também baseado no que você viveu lá dentro durante esses 8 dias? Tudo pensando na fragilidade humana, que a gente possa melhorar a cada dia, porque a gente quer fazer e quer ser tanta coisa, né? E a nossa arrogância, a nossa prepotência, mostra que lá todos se nivelam. Eu poderia ter sido mais um registro na relação de óbito do hospital. E aí, Deus não quis, mas se quisesse, seria porque eu digo que a gente nasce sem pedir e morre sem querer. E eu estava aproveitando o restinho do tempo que eu tinha, chamado intervalo, para escrever um livro, para fazer o bem. E quem inspirou-me a escrever esse livro foi meu neto, que nessa época estava na barriga da mãe. E eu disse, será que vou conhecer o meu neto? Tanto que eu criei um capítulo, Meu Xará. Esse neto era esperado há anos. E aí quando ele veio, eu digo, olha, não vou ter o prazer, que chama-se Antônio Carlos de Aguiar Neto. Carlos, uma pessoa que sai do interior do Ceará, já do interior, porque você morava no Mulungu, que já é distrito de Sobral, né? Já é interiorzinho já de Sobral, que já é interior, né? Uma pessoa que sai de um lugar tão pequeno para tentar a vida em Brasília, porque o padrão de vida em Brasília, a gente sabe que é um padrão de vida alto, é diferente do Rio de Janeiro, do São Paulo, de Goiânia. Brasília é um padrão de vida mais elevado. Então, para você tentar uma vida lá, você assimila tudo isso. A inteligência, eu sempre penso que o homem ele tem que ser inteligente para conseguir vencer na vida. É o meu pensamento. A gente tem que ser inteligente para conseguir vencer na vida. Mas nem sempre que prevalece é só a inteligência, porque existe também a questão da sorte. Então eu sempre digo, é o meu pensamento e eu queria a sua opinião sobre isso. Tem que ser inteligente? Tem. Tem que ser visionário? Tem. Mas tem que contar com a sorte do lado? Tem. Porque, na minha opinião, se você não contar com a sorte, Carlos, de nada adianta só a inteligência e só você ter visão para aquilo. Porque a sorte, ela tem que estar perto. Eu sempre, às vezes, discuto isso em casa com minha esposa. Ela, não tem. Eu conheço tantas pessoas inteligentes que não conseguem galgar o sucesso. Eu conheço. Não vou citar nomes aqui, mas eu conheço. Então, na sua concepção, você como um homem que conseguiu, né, construiu o que você construiu lá em Brasília, saindo de um interior do Ceará. Como é que você vê isso? Ganhei meio salário mínimo. Entendi que era o começo, tudo era o começo. Para que eu pudesse mudar, eu tinha que ser determinado, perseverante e sorte. Sorte tem quem acredita nela. Quando você não acredita na sorte, até já aconteceu, isso não é sorte, isso é não sei o quê. Não acredite, faça a sua parte. Eu digo que a determinação é tudo. Eu prefiro ser um aluno mediano, esforçado, do que o inteligente e preguiçoso. O inteligente que não tem perseverança. Eu posso dar aqui um belo de um exemplo. Eu ganhava meio salário mínimo. Eu tinha um irmão que ganhava uns 4 salários. No final do mês ele tomava emprestado um pouquinho do meu meio. É questão de consciência. Eu tinha consciência que eu ganhava meio e eu tinha que gastar menos de meio. Se meio é pouco, eu tenho que fazer algo para ganhar mais. Eu digo sempre, se queres algo que nunca teve, comece a fazer coisa que nunca fez, senão o resultado vai ser o mesmo. Diminuir a despesa e aumentar a minha receita. Eu acho que tudo na vida precisa de equilíbrio. Você tem que equilibrar suas contas, você tem que equilibrar a sua vida para que você possa realmente amanhã ser um pouquinho melhor. Às vezes eu tenho que recuar hoje, guardar um pouquinho hoje, ser conservador, porque o amanhã é escuro. E o tempo não perdoa. É o custo, né? Da vida é isso daí. Eu falo em vida, eu falo em tempo. Quem joga tempo fora é um suicida, porque até para morrer a gente precisa de tempo. Isso é verdade. Eu conheço muitas pessoas que não conseguiram e não conseguem galgar o sucesso porque muitas das vezes você acaba se preocupando em certas coisas que você acaba fazendo, Carlos. Você acaba se preocupando com demais com o que o outro está fazendo do que com o que você está fazendo. Você conhece pessoas desse tipo? Essas pessoas, será que elas conseguem ser
nocivas pra gente, ou a gente tem mesmo que, poxa, enfim, existem coisas que a gente vê no ser humano, Carlos, que às vezes é de dar dó, né? Às vezes pessoas inteligentes que não conseguem galgar o sucesso porque se preocupam mais com a vida do outro, do que o outro está fazendo, do que com o seu próprio trabalho. Tá perdendo tempo, jogando vida fora. E depois ele se preocupa com a vida do outro e não resolve o problema dele. Chega uma hora que ele diz, eu não sou ele, não sou eu. Ele perde a identidade. Eu coloquei uma frase que é mais ou menos assim: não podemos voltar no tempo, mas podemos aproveitar melhor o tempo que temos. Aproveite, porque o tempo você não invasa, você não armazena, o que passou, passou. O passado vai te servir com um bocado de coisa, mas o presente é o mais importante, é você ter preocupação com ele, porque o futuro também pertence a Deus. Planeje, mas você não tem segurança. Quando você planeja onde quer chegar, fica mais fácil atingir o seu objetivo. Todos os seus filhos moram lá em Brasília, são casados todos? Casados. Todos casados. Com 3 netos. Seguem as dicas do pai? Levam a vida, trabalham junto com o pai? São donos das suas próprias empresas? Empresariam junto com você as suas empresas lá em Brasília? Já me perguntaram se meus filhos trabalham comigo. Eu falei, não, eles não trabalham comigo, eu que trabalho com eles. São determinados, inteligentes, estão lá por opção, nunca convidei, têm suas empresas. A gente chega a um ponto e diz assim, rapaz, vamos para casa, tá na hora. Não, pai, mas eu preciso mais isso aqui. São pessoas que realmente empreendem, são empreendedores. E empreender é se lançar. Empreender é arriscar. Empreender é correr risco, igual viver, é correr risco. E eu digo que o empreendedor ganha uns e perde outros. Mas no final, aprende muito. E às vezes a gente tem que pagar o preço de fazer alguma coisa. Quem não se lança pode até perder, mas também não vai ganhar. Carlos, quando você vem a Sobral, você sempre visita o rádio. Essa paixão pelo rádio surgiu depois do Carlos empresário lá em Brasília ou Carlos lá do Mulungu? Eu sempre gostei muito de rádio. Eu lembro que a gente com rádio de pilha, no Mulungu, quando as pilhas estavam fracas, que nós éramos tão pobres, Taquimura, na região, que dentre os mais pobres nós éramos um deles. A gente fervia as pilhas, colocava no sol, mas eu gostei tanto da comunicação, que eu tenho uns 40 anos mais ou menos, que eu sou radioamador. E não pechice, existe o pechice aquele tal, mas aquele, eu fiz, para você ter uma ideia, na época, que chamava Dentel, hoje é Anatel, 9 provas no Ministério das Comunicações para ser radioamador na categoria que eu atingi, pela comunicação. E eu queria ser a faixa mais alta do radioamadorismo, que é o classe A, quem tiver vai nos ouvir, está nos ouvindo, vai saber aí. E que eu precisava aprender telegrafia, sou telegrafista, né, que é o código Morse, aprender radioeletricidade, é como se estivesse numa selva e eu tivesse que consertar meu próprio rádio. Eu teria que aprender os códigos para me comunicar, tanto aéreo, terrestre como aeronáutico, e a legislação do rádio. Então eu sempre gostei do rádio e vi que é um meio que a gente pode chegar mais longe, e em especial agora, depois da Radionet, né? Você falou aí que era telégrafo. Telegrafia, telégrafo. Era telégrafo. Eu vi um vídeo seu no seu canal no YouTube. Eu tava bisbilhotando lá um pouquinho. Maravilha. E eu vi lá, você com um ator, eu esqueci o nome dele. Nelson Freitas. Nelson Freitas. E ele falou lá também, disse que era telegrafista. Inclusive ele fez lá um código falando o seu nome lá. Aqui e vai por código, né? É ponto e traço, forma letras, né? Números, do jeito que você quiser. E ele fez rapidinho fez, ali. E ele é não hiper inteligente. Ele lembrou, né? Lembrou. Muito bacana. Isso foi você quando você estava presenteando com um livro seu? Isto. E presenteei com ele com um Vibroplex, um aparelho que tem 150 no mundo. E eu tinha este aparelho há 35 anos. Comprei de um telegrafista da extinta Varig, que tinha mais no mínimo uns 50.
E aí eu deduzo que esse aparelho tem mais de 100 anos. É o Besouro Vermelho, dediquei a ele e ele... Se você ver o que ele Ele diz... ficou maravilhado. Eu mas vi tem lá o mais ainda, vídeo. entendeu? Foi momentos assim, ele disse que tornou meu fã. E é verdade o que ele fez. Eu convidei ele para que ele participasse da nossa live literária, musical, desse livro, que rendeu mais de 1.000 cestas básicas em prol das pessoas carentes. Ele respondeu: Carlos, me desculpa, eu tô com a cara feia. Eu fiz uma intervenção capilar. E realmente fez, você viu que ele cortou bem o cabelo, entendeu? Ele é cabeludo, né? Acho que ele fez teve algum probleminha. E que bacana, né? E nisso, acho que isso é indiscutível porque ele apareceu depois, né? Com o cabelo bem cortadinho, bem baixinho. Pois é, eu vi esse vídeo e eu fiquei maravilhado também com esse vídeo do Nelson Nelson. Freitas. Pois é, e uma das coisas também que eu achei interessante, o meu caro amigo Carlos, foi ele ter ficado maravilhado com esse presente que você deu e ele ter se tornado fã de uma pessoa tão Tão simples, simples. uma pessoa tão humilde. E ele também, ele tem, eu não sei se você o acompanha nas redes sociais, mas eu já vi no Instagram, ele tem umas frases também Muito, é hiper muito inteligente. bacana também, né? Ele é um ícone, entendeu? Simples. Simples de encontrar assim, me convidar para ir para a mesa com ele e tomar uma e tudo muito natural. E ele manda filmar, ele não é daqueles que não quer ninguém perto. Não sei se é esse filme assim, filma aí! Num evento entregando, conversando com ele, não naquele do Vibroplex que eu entreguei, mas no primeiro livro. Por sinal, o nosso livro Vivendo, Aprendendo, Morrendo Sem Saber, a segunda edição, ele é o prefaciante. É? Uma pena que o livro não está aqui. Ele fez o prefácio do livro. Depois você vê. E ele disse que não por acaso ter me encontrado. E aí bacana demais, né? Por sinal, ele também, ele fez um comentário nesse livro aqui, fantástico, entendeu? Maravilha que também ele fez aqui. Como até o Edival Filho também fez, viu, rapaz? O Edival Filho é nosso, né? E, enfim, né? É isso. A vida não é complicada, a gente complica, viu? A vida é fácil, é leve, é suave, entendeu? Procura entender, porque se a gente não procurar entender, vai sofrer muito, vai pagar caro por isso, né? Eu até brinco, o Edival gosta, eu digo no mesmo toco, eu não topo 2 vezes. Eu retiro o toco mudo de vereda. Porque não tem pé para toco. Aí você tem que fazer, a diferença está aí. Outra coisa, muita gente acha que o importante é ganhar. E ganhar é muito importante, mas saber gastar é indispensável, é essencial. Conheço gente que ganha muito, mas gasta mais do que ganha. Pronto, não adiantou nada. Está do mesmo tamanho daquele que ganha pouco, gasta Às pouco. vezes fica até pior, né? A situação, né? Eu Fica digo bem que o pior. dinheiro, o poder, a fama, transporta, muda o ser humano, entendeu? Alguns. Eu até digo que eu peço a quarta a Deus. Se Ele me der dinheiro, poder e fama, eu quero sabedoria para saber usar. E usar como remédio. Se for como veneno, que Deus retire. Eu só quero fazer o bem. Senão, não preciso dele. Se não me dotar do sentimento do fazer o bem, de ser útil ao meu semelhante, eu não preciso dele. Até porque eu digo que tem gente que já morreu mais cedo porque tem dinheiro. O dinheiro é um bom condutor, mas também isola. Sentiu isolado. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Porque se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, não tinha rico que se suicidava, tinha depressão, tinha problemas. E falando ainda em dinheiro, eu quero dizer, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Infelizmente, isso é uma Tem. grande verdade. Carlos, voltando aqui pro rádio, depois que surgiu essa paixão que você sempre vem visitar Sobral, depois de se tornar um grande empresário lá em Brasília, que sempre vem a Sobral, você visita aquelas pessoas suas, né, seus contemporâneos, e também sempre visita rádio, sempre gostou e fez uma amizade muito grande. Todo mundo do rádio hoje, pelo menos em Sobral, que é onde eu vejo, estou por aqui e vejo sempre. Não sei se acontece o mesmo lá por Brasília. Mas ele viu isso aí, Enfim. que foi citado, desculpa. Estive ontem no programa do Ivan Frota. Ele me pediu, eu passei para ele.
ele lá com o ícone do rádio de Brasília, em um evento nosso, a convite nosso, recebeu ele lá, é o Walter Lima, que faz a voz do Brasil, uma voz metálica, ele faz isso há mais de 30 anos. E outros, tivemos na Rádio Nacional com o Edival. Agora o rádio eu devo muito ao Edival. O Edival foi realmente uma pessoa que nos leva até as rádios. No que pese, e eu tenho que dar esse crédito, a minha primeira participação em rádio aqui foi no Beco do Cotovelo, no programa do Ivan Frota. E depois veio o Edival, que aí realmente nos fortaleceu e nos dá essa oportunidade, porque abre portas. Sempre que você vem a Sobral, você sempre visita o rádio, conversa, que isso é bom e faz bem. O rádio é viciante, né? Diz que não é visto, não é lembrado. E eu digo que através do rádio, hoje você já não mede mais a rádio pela potência que tem para chegar em lugares distantes, né? A preferência do ouvinte, se ele quer, pode estar no Japão. Ele vai ouvir rádio. E eu gosto muito, e eu acho que o rádio é muito crescente, porque o rádio você trabalha ouvindo rádio, não precisa estar olhando para a telinha. O rádio é aquela notícia mais rápida, não precisa ir para um estúdio e fazer uma produção. Então é muito simples. O rádio, com certeza, é para sempre. Já eu vejo o outro meio aí de televisão, uma coisa que talvez não seja tão duradoura. Carlos Aguiar, eu estou conversando com Carlos Aguiar, ele é empresário em Brasília, sobralense, mas que nunca esqueceu suas raízes, sempre está aqui. E claro, aproveitando para bater esse papo legal com a gente aqui no Pod do TAC, mais uma vez agradecer você, mas antes, claro, deixa eu falar, olha, deixa eu perguntar. Cristo. Você essas cestas básicas que foram arrecadadas na live que você fez, essas cestas básicas, quando você faz algum tipo de evento desse naipe, desse nível, essas cestas básicas, são doadas lá em Brasília, aqui em Sobral, você chega a dividir, você traz para o pessoal mais carente daqui, enfim. Mais carente, nós já atendemos em Brasília, esse livro rendeu mais de 1.000 cestas básicas num dia do meu aniversário. Eu não pedi nenhum presente, eu digo, quero cestas básicas, e assim aconteceu. Se alguém levou presente, possa ter levado uma blusa, alguma coisa, eu não deixei de receber, mas meu pedido era de cestas básicas. Já atendemos em Brasília aproximadamente 40 entidades, dentre elas cartinhas também, né, de correios que recebi na nossa caixa, pessoas. E em Sobral, já fizemos agora, o Edival caminhou conosco, fizemos em Irauçuba, antes de chegar aqui, levamos mais de 1 tonelada de alimentos. E como vamos fazer, acredito que amanhã em Fortaleza, pois já me ligaram e perguntou se a gente poderia fazer. Vou sair mais cedo, porque eu pego o voo em Fortaleza, vou sair mais cedo justamente para encontrar esses amigos que têm um coração sensível ao bem. E eu digo para todos, faça parte dessa corrente do bem, ajude-nos a ajudar. Olha, que alegria, Takimura, quando você doa. É bom, né? Olha, eu prefiro doar 1.000 de quem tem que pedir uma. Feliz de quem pode doar. Isso é igual à luz. Quando você leva a luz para alguém, agradeça. Você, a tocha está com você, partiu de você. Eu digo sempre, não se aborreça quando alguém te procurar em busca de uma ajuda. Se puder, ajude, porque ele te viu como uma solução do problema dele. Quantas vezes por ano você sai de Brasília para visitar aqui a cidadezinha Sobral? Com essa pandemia já fazia 2 anos e pouco, mas eu acredito que nos meus 50 anos eu vim no mínimo 50 vezes. Pelo menos uma vez por ano você está por aqui. Exemplo, agora não vim, mas já cheguei quando meus pais eram vivos, moravam no interior, e aí eu não perdia. Dia dos pais eu estava aqui. Dia das mães eu estava aqui. Dia do aniversário do meu pai eu estava aqui. Do aniversário da minha mãe eu estava aqui. Só aí já deu 4. Já foi 4 vezes. E eu via mais um pouquinho. Teve um ano aí, por questão de enfermidade, doença, que eu cheguei e vim 8 vezes. E aí, se for somar, dá muito mais, né? Porque se pegar alguns anos aí de 4, 50, né? Mas nem sempre era assim. No começo eu não tinha como vir. Eu passei alguns anos sem vir aqui. Eu não tinha dinheiro, como ganhando meio salário mínimo, para chegar aqui, né? Então, no começo foi mais difícil. Depois eu comecei a vir mais vezes. E
não parei mais e nem quero parar, porque aqui eu recarrego as minhas baterias e eu nunca quero perder o vínculo com a minha cidade, com o meu povo. Eu gosto de gente, eu gosto mais de gente humilde. Sabe por quê? Porque o famoso, o rico, todo mundo gosta, abraça todo mundo. Eu quero ver o pobre, aquele que não usa perfume francês, o perfume dele é natural, é suor. Eu gosto do suor. Ele não te... Você já vai sabendo que não vai esperar nada dele a não ser uma oração, e é muito importante a oração. O outro dá um abraço, um tapinha, até ele fica cismado. O que que ele quer? E você, será que posso pedir? Então, eu gosto mais de gente simples, nada contra os poderosos, nada contra o rico, nada contra esse. Pergunta para mim, Carlos, você tem pretensão política? Eu falei, não, porque o esquema é muito pesado. A gente tem que fazer o que a gente não quer. E se eu fosse, eu seria um candidato, um político que iria contrariar muito, porque ia defender os interesses de quem precisa. O rico basta não atrapalhar. Você acha que quem se corrompe na política, quem quer? Ou Eu você, acho que às vezes, é preciso se corromper para poder... tem uns que já entram corrompidos, né? Ele já vai para isso, para segurar, até ter imunidade, ter foro privilegiados e uma série de coisas. Outros se corrompem lá porque eu percebo que se ele, às vezes, não for do grupo, estou falando que política é ruim, tá? Por favor. E toda regra tem exceção. Claro. Ele fica no cantão, mofando. E aí, eu não quero ser assim. Eu quero ser um camarada. Para mim ser, eu tenho que ter autonomia. Não dever obediência a um partido. Ser contra quando eu acho que deveria ser a favor. É para o bem do povo. Não quero saber se o outro vai ficar insatisfeito. E às vezes não pode ser feito isso, né? Tem que contrariar suas vontades. Isso é verdade. Meu caro amigo Carlos, das suas empresas lá em Brasília, trabalha com você filhos, outros parentes aqui de Sobral? Você já chegou a levar alguém daqui? Vamos trabalhar comigo lá. Enfim, irmãos, Já. sobrinhos. Até meu pai já foi. É. Até Mas meu pai já trabalhou conosco lá. já? Irmãos, todos. Sobrinho ainda tem um que trabalhou. Outro já não está mais trabalhando porque está enfermo, entendeu? Aposentou. Esposa dele trabalha. Só que tem uma coisa, os filhos trabalham, nós agimos profissionalmente. Tem muita gente que conhece a minha filha e leva muito tempo para saber que ela é minha filha, porque lá ela me chama de seu Carlos. Vou falar com o seu Carlos. Nós não misturamos. Existem duas diferenças e as pessoas confundem. Empresa familiar e família empresária. O nosso caixa tem dono, esse dono não sou eu, é quem cuida dele. O que tiver que fazer, eu já vi a minha esposa fazendo um vale para comprar uma tapioca. Ela não pode chegar no caixa e meter a mão e vou comprar. Pode fazer. Me dê, por gentileza, e anote aí para as suas devidas prestações de conta. Nós agimos profissionalmente. Nós somos vistos, Takimura, no meio empresarial, eu sou até bastante conhecido, nacionalmente, porque já fui vice-presidente e milito muito no meio, na MACO, Associação Nacional de Material de Construção, o qual já fui vice-presidente por 2 mandatos, atualmente sou vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, sou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, já fui presidente da Associação de Material de Construção por 2 mandatos. Na verdade, eu acumulo 13 presidências na minha vida, sem nunca ter me candidatado para nenhuma, e todas sem remuneração. E isso daí mostra um pouquinho da minha credibilidade. Nunca tive uma conta rejeitada e nem ficou suspense, porque eu gosto de transparência. Eu não quero que alguém, antes de ter certeza, ele aponte o dedo para mim, porque eu digo, olha, cuidado, porque tem 4 voltados para você. E nunca apontaram, porque nunca encontraram nenhum deslize. E eu, na minha vida empresarial, eu não sou santo, mas eu procuro estar no meio dos santos, se eu não for o melhor santos. Por quê? Porque digam quem tu andas, direi quem tu és. E eu quero ser, não o melhor,
a fazer parte desse grupo. Carlos, eu queria te agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Esse bate-papo legal, inteligente também. Você falando um pouquinho da sua história, porque é uma história muito interessante de alguém que saiu aqui de Sobral, do interior do Ceará, do interior, e foi, enfim, procurar dias melhores lá em Brasília e acabou conseguindo. E que sempre traz essa humildade, né? Existem pessoas que se deixam corromper pela arrogância, pela prepotência, porque o dinheiro consegue dominá-la, consegue falar mais alto. Você não. Você, com as suas empresas lá em Brasília, um homem bem sucedido que é, lembra de todos aqui, visita sempre que pode aqui a sua cidade, e isso é magnífico, né? Isso é digno de um ser humano. Então, quero agradecer você aqui por ter vindo, ter contado um pouquinho dessa experiência sua, da sua vida aqui, ter contado um pouquinho pra gente aqui que está assistindo nesse momento o nosso Pod do TAC. Takimura, essa conversa é muito bacana, eu quero lhe agradecer por essa belíssima oportunidade. Em qualquer local que eu vou, se tiver que ser entrevistado, eu digo, pergunte o que você quiser. A minha vida é um livro aberto. Tanto que pouca gente tem até esta coragem de escrever um livro contando tudo. Das fome, da miséria, por onde passou, das dificuldades. E eu disse que no nosso livro, possa que eu tenha esquecido de falar alguma coisa. Ocultado não. Ocultado não. E quem me conhece sabe, nos meus 18 milhões de alcance nas redes sociais que tenho, eu nunca encontrei alguém que contestasse as nossas frases, os meus feitos. E nós temos hoje mais de 300 vídeos no YouTube também. Porque quando você vai para uma televisão, para uma rádio, para uma mídia, e se não for verdade, coitado, você está se enganando antes de enganar alguém, porque o cara vai saber que não é verdade. As nossas frases, o que eu falo, o que eu escrevo, é o que eu penso. Possa ser que tenha frase que você não cumpre ela totalmente, porque você é humano. Você é uma pessoa que pode existir deslize. Mas quando a pessoa é correta, é ética, até o erro dele é atenuado. Até o erro dele é mais leve. E eu procuro viver assim. Sabe por quê? Eu tenho que dar exemplo. A minha família, eu não posso exigir que as pessoas sejam corretas se eu sou incorreto. Eu não posso exigir que eles façam o melhor se eu faço errado. Eu digo, certo é certo. Embora todo mundo esteja fazendo errado. Errado, deixa as consequências deles. Quando eu vejo alguém dizer assim, a vida está migrando contra mim, migrando contra você, está conspirando contra mim. Por que conspirando? São as consequências do teu plantio. Queres bons frutos, boas sombras? Plante boas sementes. Porque até se não for tão boa, ainda vai ser razoável. E o melhor, você vai dizer assim, fiz o melhor que pude. Bom, nós conversamos com o Carlos Aguiar, empresário e escritor, tá? Mora em Brasília há 50 anos, sobralense aqui do Mulungu. Enfim, agradecer aqui imensamente a presença dele hoje no nosso podcast. Agradecemos você também que ficou com a gente até o presente momento. E semana que vem a gente volta. Semana que vem quem vai estar aqui com a gente é o Luiz Siqueira, tá? Contando aí a sua história também pra gente. Um abraço a todos e a gente se vê mais uma vez. Obrigado a você, Carlos. E a gente se vê.